Ué TV São Lourenço Marte, a sintonia entre você e a paróquia. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos aqui para celebrar o sexto dia da novena em louvor a São Lourenço Marte. Hoje é o dia da transfiguração de Jesus, 6 de agosto, dia que Jesus subiu a montanha, ficou transfigurado, iluminado, luminoso diante dos apóstolos, dos discípulos, que acompanharam também o testemunho de Moisés e Elias sobre o Filho de Deus, o nosso Salvador. E nós refletimos hoje que as nossas lideranças precisam de formação, educação na fé, orientação, instrução para evitarmos o amadorismo na ação pastoral. Amadorismo são as pessoas que não aprenderam, que fazem as coisas de qualquer jeito ou do jeito que interessa. Então nós temos orientações na igreja, magistério da igreja, os documentos da igreja, os formadores de nossa igreja, que, inspirados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, transmitem os ensinamentos de Jesus para as pessoas, para as comunidades. A nossa igreja é formada de leigos e leigos, dos padres, pessoas de boa vontade que participam das pastorais, movimentos e ministérios. Então são voluntários da fé, voluntários da mão de obra da igreja. E para conduzir a igreja de Jesus no caminho da paz, da justiça, nós contamos com as autoridades da igreja que colocam a sua vocação, o seu dom a serviço, e dos nossos irmãos e irmãs que também colocam a sua vocação a serviço dos irmãos e irmãs. E nós vamos aprendendo. Cada tempo que passa, cada novena que nós celebramos, nós vamos aprendendo. O ensinamento de Jesus, ele vai continuar sendo sempre o mesmo. Mas a maneira de ensinar, nós vamos nos atualizando. E para isso nós precisamos ser formados, orientados e bem formados. Então, católico, cristão, ou cristão católico, deve ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, para trabalhar, para estar no serviço, para estar nas pastorais, nos movimentos, ministérios da igreja. Tudo que nós aprendemos, nós precisamos nos atualizar. Ninguém aprendeu tudo ainda, e nem vai aprender, né? Numa oração de Jesus, ele agradece, louva o Pai, porque Deus escondeu as grandes coisas dos sábios, inteligentes e poderosos e as revelou aos pequeninos. Homens e mulheres de boa vontade, homens e mulheres do serviço, homens e mulheres da ação e da missão na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles de boa vontade, simples e humilde, Jesus nos dá a conhecer as verdades do Evangelho. A nossa igreja, ela é mãe e mestra, mãe de instituição divina, que acolhe os filhos e filhas de Deus. E é mestra porque ela nos ensina, por meio das instruções, dos ensinamentos de Jesus aos apóstolos, que depois nos foram transmitidos.
Ao mesmo tempo que a nossa igreja terrena, ela é mãe e mestra, ela é também santa e pecadora. Santa porque é a igreja de Deus, mas formada por nós que peregrinamos nesta terra, neste mundo, em direção à santidade. E ela acolhe todos os simples, humildes e pecadores para alcançarem o perdão de Deus, a misericórdia e chegarem à santidade. E é possível, então, que nós possamos aprender através da formação, para que nós não sejamos amadores no modo de ensinar, de evangelizar, de acolher e de transmitir ensinamentos de Jesus para as pessoas. Todos os anos, nossos bispos, eles se reúnem em assembleia, estudam, rezam, chegam a conclusões, escrevem e transmitem para as nossas igrejas dioceses. Todos os anos nós padres também nos reunimos para estudar, rezar e aprender, para depois nos reunirmos também com os nossos paroquianos, agentes de pastoral e movimento, para transmitir os ensinamentos de Jesus que são atualizados pela igreja nos dias de hoje. Todos nós somos igreja, devemos nos sentir igreja, participantes da igreja. Nós somos a igreja doméstica, o corpo místico de Cristo, que transmitimos ao mesmo tempo que nós aprendemos, nós transmitimos também os ensinamentos de Jesus para as pessoas. Então, todos são importantes. Na família, os pais ensinam, transmitem ensinamentos para os seus filhos. Na comunidade, os coordenadores, agentes de pastoral, transmitem os ensinamentos para os irmãos e irmãs. O grande mestre é Jesus. Quem nos ensina é Jesus. E nós vimos um ensinamento prático hoje. Jesus subiu a montanha lá no Monte Tabor, lá ele ficou transfigurado. Os discípulos queriam ficar lá com Jesus. É bom nós armarmos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas, encantados, Jesus vai dizer: olha, aqui vocês testemunharam do que vai acontecer no futuro. Isso aqui é a prefiguração da ressurreição. Mas por enquanto, não contem a ninguém. Nós não vamos ficar aqui na montanha. Nós vamos descer e continuar a missão. Lá embaixo na montanha, nós vamos enfrentar as dificuldades, os perigos da caminhada. E enfrentar até mesmo a morte sem fugir. Mas por enquanto não contem a ninguém o que vocês presenciaram aqui. Só depois da ressurreição. E aí, o que eles aprenderam lá, por algum tempo em silêncio, depois eles confirmaram, deram testemunho do que viram na transfiguração e da presença da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como os discípulos foram testemunhas, são testemunhas para nós, deram testemunho de fé, nós também precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo em nossa ação pastoral, em nossa missão, em nossa igreja, como cristãos e cristãs leigos, como cristãos e cristãs que atuam na vida da igreja. E nós temos sempre a oportunidade de receber formação, orientação e educação na fé. E é preciso então abrir nosso coração, a nossa inteligência, para aprendermos cada vez mais. Nós temos aqui na paróquia 3 padres formadores dos seminários, formam e formaram os padres. O padre Marquinhos já foi reitor, professor, o
Padre Bruno, reitor, professor, e o Padre Everson, professor. Então, eles formaram padres para a vida, para a missão da igreja. E esses padres que vêm, vão formando os nossos leigos, educando os nossos leigos, para que nós não sejamos amadores no nosso serviço, em nossa missão, em nosso compromisso, mas para que nós sejamos pessoas educadas na fé, pessoas inteligentes e disponíveis ao serviço. A inteligência que nós temos é o próprio Pai que nos dá a inteligência e abre a nossa inteligência para aprender e transmitir e ensinar. Lembrando que Deus, Ele esconde as coisas dos grandes e poderosos e as revela aos pequeninos, aos humildes, simples de coração. E esses humildes, simples de coração, nós podemos nos incluir, porque nós queremos atuar, participar na Igreja de Jesus Cristo, para que ela aconteça e nós percebamos o reino de Deus entre nós, e assim nós possamos ser cada vez melhor, agentes de pastoral, movimentos, nos ministérios, e viver com alegria a boa nova do Evangelho, viver com alegria a presença do Cristo entre nós na comunidade. E Ele não quis exercer a sua missão sozinho. Ele confiou às pessoas, aos discípulos, aos apóstolos, e orientou-os para buscarem outras pessoas, saírem do seu mundinho e irem para os cantos do mundo, fazendo com que as pessoas se tornassem discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evangelizando-os. Então hoje, as nossas pastorais, movimentos, ministérios têm esse compromisso, essa missão. E todos são chamados, todos são capazes. Agora é preciso responder sim ao chamado, responder sim ao convite, e se abrir à formação e à educação, para que nós sejamos os discípulos missionários de hoje, os discípulos e missionários de nossas paróquias e comunidades, para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Lembrando, o Papa Francisco, no documento Evangelho Gaudium, ele fala: olha, eu não quero ver uma igreja fechada, eu não quero ver uma igreja bonita, perfumada. Eu prefiro ver uma igreja enlameada, estupiada, ferida, machucada, porque saiu para a missão, do que uma igreja que fica acomodada. Então todos nós, dentro aqui da igreja templo, nós viemos e vimos para rezar, agradecer a Deus, celebrar. Mas a rezar, agradecer e celebrar continua pelas ruas, pelos bairros de nossas paróquias e de nossas comunidades. Então que nós gastemos a nossa vida, gastemos o nosso tempo na missão e no Evangelho, para que nós possamos também, ao mesmo tempo que formados, sermos bons formadores para os nossos irmãos e irmãs, aqueles que já estão conosco e aqueles que virão, aqueles que ainda nós precisamos alcançar, buscar para participar da vida da comunidade, onde vão encontrar e entender o reino de Deus e vão tornar-se também participantes desse reino que também é nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.